Muito bem-vindos. Queríamos abordar hoje, Bezat Hashem, um tópico, vamos lá, que é prático para a gente. Como sempre, a gente sempre tenta pegar um tópico único, mergulhar nele e ver como deixar a nossa semana ainda mais maravilhosa do que ela já é. Na verdade, a Midah que a gente vai falar hoje, a gente vai falar hoje sobre uma característica. Essa característica, algo inédito, acreditem se quiser, é uma das midot, meus queridos, que nenhuma outra midá tem uma peculiaridade em especial. Qual que é a peculiaridade? Segurem as pontas que a gente já conta para vocês, mas essa midá tem uma peculiaridade que nenhuma outra midá tem. Na verdade, é a única das midot que a gente tem um sabor do Olam Haba, do mundo vindouro, nesse mundo. A única. Eu explico no decorrer do shur. Eu queria começar, na verdade, contando para vocês uma história power que acontece no nosso Tanakh. E lembrem que toda história que acontece no Tanakh, quando ela é contada para a gente, ela tem um propósito power. Por quê? Porque muitas coisas aconteceram no decorrer da história do povo Yehudi. Nem todas foram contadas. Tudo que Hashem contou para a gente é porque Ele está falando para a gente, olha, isso foi válido naquela época e é válido hoje também. Por isso que a história é contada, porque senão, dentre milhares de histórias, todas não foram contadas, porque que não é verídico para hoje, não é applicable para hoje, então Hashem não conta isso para a gente. Torá, na verdade, o Tanakh conta para a gente, no livro de Melachim Bet, a Torá conta para a gente que havia um rei, de forma muito sucinta, a gente vai contar a história aqui, havia um rei chamado Naaman. Esse rei Naaman era um general do exército, uma pessoa muito importante, esse general da Síria. Ele, numa ocasião, ficou com algo que a gente chama de tsarat, um tipo de lepra, que na verdade, vamos chamar assim, lepra, mas é algo espiritual. E esse general do exército sírio ficou com tsarat, com essa, vamos chamar em português de lepra, mas em hebraico tsarat. E conta o Tanakh que havia uma mocinha que trabalhava na casa dele, e essa mocinha que trabalhava na casa desse general falou para ele, olha, eu sei que no povo judeu tem um Yehudi, um profeta, esse profeta tem a cura para a doença que você tem. Então Naaman falou, é nóis, beleza. Naaman saiu de Damasco e foi até Elisha. Ele chega para Elisha, que era o profeta, e fala, olha, eu, Naaman, general do exército sírio, estou aqui, e eu preciso de uma resolução desse problema que eu tenho. Elisha manda um bilhete para ele avisando o seguinte, olha, manda um recado avisando o seguinte, o segredo para a sua cura é dar 7 mergulhos no Iardênio, no Rio Jordão. Naaman fica muito bravo, o general fala, como assim? Eu vim até aqui, você manda um recado? Você não sai me receber? E ele quase vai embora. Até que os servos de Naaman falam para ele, Habibi, um minuto, escuta o cara. Se esse tal de Elisha, que na verdade era o profeta, né, falou para dar 7 mergulhos, dá um mergulho. Você veio pedir cura, agora você vai embora? Dá 7 mergulhos, e aí você vai ser curado. E de repente, Naaman escuta seus subjugados, ele mergulha, e aí ele fala, uau, de verdade eu me curei. Ele vai para Elisha, terminando a história, o profeta, e fala para ele, olha, Habibi, você me curou, eu quero te pagar pelo serviço. Elisha fala, não precisa me pagar, have a nice day. E aqui acaba a história. Merci beaucoup. Eu queria dar um zoom um pouquinho melhor nessa história e aprender algo junto aqui com vocês. Naaman, meus queridos, ele andou de Damasco, como eu mencionei para vocês, até Shomron, onde Elisha estava. Eu procurei, hoje em dia é fácil procurar, eu procurei, fiz um search aí na quantidade, na distância que ele teve que andar. A gente está num range de 200 a 250 quilômetros. Tenta imaginar como que eles andavam naquela época de cavalo. Cavalo
talvez demora uma semana, 10 dias, pelo menos, para andar esse espaço todo. Ele foi com um propósito só. O propósito que eu tenho, Naaman, general do exército sírio, dizendo é o quê? Preciso me curar. Estou com tzarat, eu preciso me curar. Ele chega lá, ele deve estar esperando todo um script. Remédio, terapia cognitiva, segurar a parnassá, não beber bebida alcoólica, fazer ginástica 5 vezes por semana. Ele, tudo isso, estava disposto a andar esses 250 quilômetros. De repente, mais alguns poucos quilômetros, dá um mergulho no Jordão, Habibi, 30 quilômetros, de Shomron até o Yarden, 30 quilômetros, vai lá agora, mergulha e resolve. E de repente, nada disso acontece. Ele manda um bilhete para ele, o profeta fala, olha, é simples, 7 mergulhos você está resolvido, não precisa de terapia cognitiva, não precisa de segurar a parnassá, não precisa fazer ginástica todos os dias. E ele nem perguntou se ele tem plano de saúde ou é particular, de graça. Cadê esse doutor? Quem não quer um doutor desse, que alguém tem algum problema, que todos nós sejamos saudáveis, mas quando tem o problema, chega no doutor, ele manda um bilhetinho, a pessoa faz e está resolvido, e o doutor não cobra nada. Isso é maravilhoso. Pena que não existe mais esse doutor. Agora, qual é a discrepância entre o que eu contei para vocês e a história que acontece exatamente no Tanakh e por quê? Eu queria ler essa mesma história que eu contei para vocês, que é o que a gente gostaria que acontecesse, esse doutor, mas no Tanakh. Está escrito, quando Elisha mandou a prescription para ele de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, o profeta diz, Vaiktsof Naaman. Naaman ficou muito bravo, o general do exército da Síria. Mas um minuto. Você, Naaman, está sofrendo com tzarat. Ele te mandou a cura e não cobrou nada. Salam aleikum. Tchau. Obrigado. O que muda para Naaman falar, olha, eu cheguei até aqui, general da Síria, você não pode descer, me dá um oi? Mas, Habibi, você veio aqui para pegar um oi ou pegar a cura? Até que Naaman estava pronto para ir embora. E como eu mencionei para vocês, a comitiva dele falou para ele, Habibi, dá 7 mergulhos, vamos tentar. Ele aceita. E a pergunta é, pessoal, por que quando Elisha falou para Naaman ir mergulhar, ele ficou furioso que ele não saiu ao encontro dele? Que Elisha não saiu ao encontro de Naaman. Em contrapartida, quando os funcionários de Naaman, o general do exército russo, falaram para ele mergulhar, ele falou, tá bom, o que mudou? A resposta é, diz Rav Leib Yehuda Hassman no seu livro Or Yahel, algo impressionante, que Naaman estava afundado no seu kavod, sua honra, eu sou o general do exército sírio. E quando ele escuta algo como o profeta nem saiu ao meu encontro, mesmo que não era isso que ele estava esperando a cura, ele ficou furioso. Ele não conseguiu nem escutar o conselho do doutor, que no caso era o profeta Elisha. Enquanto que, olha que interessante, os funcionários dele não estavam envolvidos nesse kavod, nessa busca de honraria que Naaman próprio tinha. Eles escutaram a mensagem com ouvidos objetivos. A gente veio aqui para pegar a cura, that's it. Se ele mandou ir mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, Habibi, salam aleikum, vai lá e mergulha. Naaman quase morre de tzarat para não abaixar o nariz. Por quê? Porque a vida da pessoa pode estar 100% iluminada. Ele ganhou a cura, a coisa mais maravilhosa do mundo, sem ter que pagar nada, sem ter que fazer nenhum estresse, 7 mergulhinhos. Imaginem se lá lendo quem fica doente, alguém fala para ele, vai 7 mergulhos em tal lugar. A pessoa ia dar cambalhotas de alegria para chegar até lá, ia dar 14 mergulhos, 140 mergulhos, se fosse só isso. Não precisasse fazer todo um tratamento, lo aleno. Então, de repente, Naaman recebe isso, ele fica furioso. As pessoas ao seu lado falam, Habibi, vai lá e mergulha. Por quê? Porque Naaman estava envolvido no seu emocional de querer kavod, eu sou o general do exército sírio,
Em contrapartida, os funcionários dele conseguiram escutar de forma tranquila. Falou, olha, a gente veio procurar a cura, ele deu a cura, that's it. Ou seja, a gente pode ter, pessoal, uma vida iluminada de coisas maravilhosas. Quando a gente coloca o kavod na nossa frente, a busca de honraria na nossa frente, isso vira um tapa-olhos. Que é aqueles, quando a pessoa vai dormir lá no avião, não consegue dormir, coloca aquele negocinho lá, aquele tapa-olhos na frente dos olhos para poder dormir. Se as pálpebras já não ajudam, tem gente que tem mais dificuldade e coloca aquele tapa-olhos. Então, na verdade, aquilo faz a pessoa ficar cega e aquela vida que era maravilhosa vira uma vida frustrante. A gente, quando vive atrás do nosso kavod, a gente acaba sem querer se perdendo. Uma vida maravilhosa, repito, acaba virando uma vida triste. A gente, muitas vezes, tem tudo. Às vezes, esse tudo é composto de alguns problemas que faz parte de ter tudo, porque perfeição só no Olam Haba, no mundo vindouro. Mas, quando a gente está de olho na casa do vizinho, de olho no trabalho do vizinho, de olho nos filhos do vizinho, de olho na família do vizinho, e não é fácil não estar de olho, a gente está procurando ter o kavod que ele tem, que ela tem, a gente acaba se perdendo, a gente esquece do que a gente tem. Eu sempre lembro, pessoal, de algo maravilhoso, uma história pequenininha, curta, que eu li uma vez numa pequena revista, algo curiosíssimo, que havia um senhor que ele estava na frente do portão da casa dele. E, pelo menos era o que ele achava. Ele estava com o controle remoto, apertando de carro, entrando de carro, apertando o botão para abrir a porta da garagem. Ele aperta uma vez, duas vezes, três vezes e a porta não abre. Até que alguém que estava do lado dele falou, olha, Habibi, a porta do lado, da garagem do lado está abrindo. O que ele percebeu? Que ele estava na porta da casa do vizinho tentando abrir a porta da casa dele. Na verdade, cada vez que ele estava apertando o controle remoto da garagem, estava abrindo a porta do lado. Porque ele estava na porta da casa do vizinho e não na porta dele. A porta estava abrindo, só que não a porta que estava na frente dele. Uma vez que ele estava parado em frente à porta do prédio do vizinho e não dele. Eu sempre lembro disso para mim e acho que tem uma lição gigante desse pequeno episódio. Quando a gente foca no kavod, foca em ter o que o outro tem, o que não ficou predestinado para a gente fica apertando o botãozinho e a gente fala, minha porta não está abrindo, o meu mazal não está abrindo, a minha sorte não está abrindo. Na verdade ela está abrindo, só que a gente está na frente da porta do vizinho, apertando o controle remoto e a gente fica olhando e a porta não abre. A nossa casa está abrindo. É que a gente está tanto olhando para o trabalho do vizinho, para o cônjuge do vizinho, para a casa do vizinho, para o estudo do vizinho, para o que for do vizinho, que a gente esquece de focar no que é nosso e a gente fica ofuscado e não olha para o que a gente já tem. E eu reitero, a gente pode ter uma vida maravilhosa e quando a gente olha o do vizinho ou da vizinha e vem em comunidade, esse é um challenge que a gente tem, é normal. A gente tem que estar de olho nisso. Então, meus queridos, a gente acaba esquecendo de focar no que a gente já tem. E aí a gente se pergunta, pessoal, e passa por esses desafios de kavod, que é o assunto de hoje, nesse primeiro estágio, é o seguinte, olha só quantas pessoas cumprimentaram ele quando ele desceu do Sefer Torah, e olha só quantas pessoas me cumprimentaram, quem nunca passou por isso? Né? A gente fala, poxa, eu subi na Torá e 20 pessoas vieram me cumprimentar, ou 10, ou o que for. E ele foi 2 a mais, ou fulano cumprimentou, ele não me cumprimentou. Isso é buscar o kavod. E é algo que a gente precisa trabalhar, é normal querer kavod inicialmente. Mas, quando alguém está dando uma drachá, por exemplo, outro exemplo, alguém está falando algumas palavras na sinagoga, algum lugar, ou num escritório, o que for, e a pessoa vai lá e ele precisa dar um comentário no meio. Ou alguém está falando um passuco, ou um pedaço do Talmud, a pessoa vai lá e dá aquela completada no pedaço do Talmud ou no passuco. Legal, mas às vezes é só para mostrar, eu estou aqui. Tá certo que a gente está aqui, e a pessoa precisa ter o kavod próprio dele.
A gente não precisa sempre falar isso. Quando a gente fala, a gente aponta, olha, eu também sei. E daí? Por que a gente precisa estar atrás deste kavod? Olhem que interessante, pessoal. Algo muito, muito curioso. Baruch Hashem, a gente tem muitas festas e comemorações na nossa comunidade. Quando a pessoa não é convidada, ele fica muito chateado. Fala, poxa vida, como que é tal pessoa chique fez uma festa e não me convidou? E quando a pessoa é convidada, a catch-22, ele fala, de novo tem que ir em mais uma festa. Prefiro não ter sido convidado, né? Então, é incrível, pessoal. Isso é nunca estar satisfeito e sempre procurando o kavod. Às vezes, tem festas que são muito distantes e a pessoa talvez não é nem tão próxima. Mas já que é de alguém top, então a pessoa fala, eu preciso ir até lá, me desprender de tempo, de dinheiro, mesmo que eu não sou tão próximo. Se for próximo, óbvio que tem que ir. No question para partilhar da alegria dos outros. Mas, quando não é tão próximo, eu preciso ir para estar lá, estar indo com todo mundo. Isso é buscar kavod. É isso que Naaman falou, eu vim buscar a cura. Mas ele não saiu ao meu encontro, ele esqueceu até o propósito, falou, eu não vou me mergulhar no Rio Jordão. Para esse homem aí que me deu essa dica. Os funcionários falaram para ele, Habibi, se teu ponto é procurar cura, who cares se Elisha saiu ao seu encontro ou não? Vai lá e mergulha. No caso, entre parênteses, por que Elisha não saiu ao encontro dele? Provavelmente porque Elisha entendeu que para ele se curar, já que uma das causas do tzarat é orgulho, tinha que baixar a bola desse homem um pouquinho. Não que Elisha não dava respeito ao general, não. Ele falou, a causa da cura dele é humildade. Se eu sair ao encontro dele, eu só vou inflar mais o ego dele, ele mergulhando não vai resolver. No caso, a cura era a humildade e o homem quase perdeu a cura por uma banalidade completa que Elisha não saiu ao encontro dele. Quantas vezes na vida a gente não faz a mesma coisa? Às vezes, a gente vai numa festa e a gente fica olhando para uma organização, no trabalho, no que for, e fala, uau, olha quem está sentado do lado dele, olha quem está sentado do lado dela. A gente esquece quem está sentado do nosso lado, a gente está tanto focado em quem está sentado do lado dele ou dela, que a gente esquece quem está do nosso lado. Outro dia eu estava numa organização de trabalho, numa empresa, e eu vi uma das pessoas que trabalhava lá muito chateada com outro colaborador, muito curioso, falando para a pessoa, olha, estou muito chateada com você, ou chateado com você. E aí esse colaborador falou, mas me conta pelo menos por quê? Ele falou, olha, porque tudo que acontece aqui nessa empresa tem que passar pelas minhas mãos. Se não passar pelas minhas mãos, eu fico furioso. Peraí, pessoal, quem falou que tudo tem que passar pelas nossas mãos? Que tipo de empresa saudável é essa? Isso é kavod par excellence. Isso é falta de vida. E aí, eu me lembrei de algo muito, muito curioso. Talvez a gente nunca tenha escutado, mas é um midrash. Havia um homem chamado Nimrod, na época de Avram Avinu. Nimrod era um homem que era chamado Gibor, era o valente. Todo mundo conhecia, saía no New York Times. Nimrod era o cara da época de Avram Avinu. Nimrod, pessoal, ele era um homem importante, ele era uma divindade na época, poderoso. De repente ele teve um colapso, quando, no fim de Parashat Noach, quando teve Migdal Bavel, a Torre de Bavel, ela se desmantelou, Nimrod, as ações de Nimrod caíram para o zero. E Nimrod foi andar e vagar pelo mundo. Então Nimrod estava no deserto, ele vê uma placa no deserto que havia um hotel aberto, check-in. Ele falou, uau, no deserto, algum lugar para mim parar, eu estou vagando aqui no deserto, maravilha, eu preciso dormir, comer, me lavar. Ele entra, ele vai no check-in, quem ele vê lá? O arqui-inimigo dele, Avram Avinu. Porque Nimrod se achava divindade, e Avram Avinu era um monoteísta contra divindades alheias. Então, de repente, Nimrod ficou um pouco na dúvida, e o homem do check-in, que no caso era Avram Avinu himself, ele recebe Nimrod. Ele fala, claro, Habib, Fadra, eu vou te dar suíte presidencial, recebe ele no deserto, dormir, comer. E Nimrod fica surpreso. Ele passa os dias que ele precisa ficar lá. Ele fala para Avram Avinu, olha, muito obrigado, eu nem esperava que você ia me tratar com tanta cordialidade depois de eu ter sido um afronto a você monoteísta e eu propagando divinidades, aí a idolatria ao mundo. E
Nimrod fala para Avraham Avinu, Salam Aleikum, time to go home. Eu tinha certeza que você ia me matar no meio da noite, etc e tal, e você foi muito gentil comigo. Eu queria pelo menos te pagar, Avraham Avinu, diz Nimrod para ele. Avraham Avinu falou, claro, vem para o caixa. Avraham Avinu desce, puxa o statement de Nimrod, tem passado aqueles dias, comida, bebida, spa, banho de jacuzzi, etc e tal, ele fala para ele, olha, saiu 4,5 milhões de moedas de ouro. Nimrod fala, quê? 4 dias tudo isso? Impossível. Não tem uma promoção, não tem um code aí, um vale, um cupom? Aí Avraham Avinu fala, olha, agora é high season aqui no deserto, desculpa, Copa do Mundo, não tem como que quebrar um galho aí. E aí Nimrod fala, mas quebra um galho. Ele fala, olha, feriado a gente não faz promoções. Aí Nimrod fala para Avraham Avinu, olha, você me recebeu bem, agora na hora da conta você acabou comigo. Da onde você tirou esse valor de, assim quanto o Midrash, 4,5 milhões de moedas de ouro? Avraham Avinu fala para Nimrod, é simples. Nos últimos meses que eu estava aberto aqui, nesse meu hotel aqui no deserto, contando Avraham Avinu para Nimrod, fala, olha, todo mundo que vinha aqui deixava a estadia na sua conta. E agora, não é só 4, 5 dias que você passou aqui, esses últimos 4 dias, na verdade, a estadia de todo mundo. Aí Nimrod fala para Avraham Avinu, mas quem deixou na minha conta? Ele fala o seguinte, olha, cada um que saía daqui dizia, Deus lhe pague, Deus lhe pague, Deus lhe pague. E você, Nimrod, é Deus, é a divindade do mundo, você se considera uma divindade. Então, finalmente, quando Deus chegou aqui, eu estou lhe passando a conta. Assim conta o Midrash. Mas de repente Nimrod fala para Avraham Avinu, mas Avraham Avinu, eu não sou Deus? Avraham Avinu vira para Nimrod e fala, você de verdade não é Deus? Ele fala, não, eu vou pagar meus 4 dias, eu não vou ficar pagando as contas dos outros aí, Deus lhe pague, Deus lhe pague, Deus lhe pague. Avraham Avinu fala, ok, te faço balash, te faço de graça. Vou colocar aqui o cupom, mais 1 minuto. Tem uma pergunta para você. Escreve para mim, eu Nimrod, assim está escrito no Midrash, filho de Cush, neto de Ham, bisneto de Noah, não sou Deus. Nimrod escreveu isso para sair free of charge daquele hotel de Avraham Avinu, assim conta o Midrash. Eu lembrei e aprendi desse Midrash impactante, que tem 2 coisas que freiam o kavod, a busca, a sede do kavod da pessoa. Uma é colocar a mão no bolso, que foi o caso de Nimrod. Ele falou, eu vou ter que pagar tudo isso. Ele falou, não, Deus lhe paga. Ele falou, mas eu não sou Deus. Agora você não é Deus. Escreve então. Ele falou, olha, para não ter que pagar, eu vou até escrever que eu não sou mais Deus. Colocar a mão no bolso, às vezes baixa o kavod da pessoa, se ele tem um custo, ou outra coisa, já que a gente está num privilégio de ter um shiur, é o estudo do Mussar. Porque, pessoal, enquanto a gente está estudando Mussar, ética, baseado no que os nossos Chachamim nos ensinaram, não outras coisas, a gente está protegido. Porque as nossas midot, fiquei pensando, são igual uma granada. Talvez vi isso no livro do Rav Wolbe, não tenho certeza. Se vi, ótimo, se não, estamos falando daqui. As nossas midot são igual uma granada. Se a gente está com a mão em cima delas, a gente está protegido. Na hora que a gente tira o dedo e para de estudar, pode ser com 40, 50, 70, 80 anos de vida, a pessoa viveu uma vida inteira maravilhosa e perde o equilíbrio, explode, o recorde inteiro da vida dele vai para o beleléu. Por quê? Porque o segundo ponto onde a gente pode controlar e trabalhar, na verdade, não controlar as nossas midot, no caso de hoje, kavod, é somente estudando Torá, somente estudando Mussar, somente vendo o que Chachamim contam para a gente e não repetindo os erros que já foram feitos uma vez. E olhem que show, olhem que maravilha, meus queridos. Pirkei Avot, Ética dos Pais, capítulo 4, Mishnah 4, olhem dentro. Está escrito Meod, Meod, Eve Shafel Ruach. Seja muito, muito, essa tradução, humilde. E a pergunta é, por que só humildade a pessoa precisa ser muito, muito double,
Linguagem dobrada, humilde. Meod, meod, eve shafel ruach. Diz o Hafetz Haim, pessoal, porque esta midá, como eu mencionei alguns minutos atrás no comecinho do shiur, ela é um dos prazeres únicos do Olam Haba neste mundo. Olha que interessante. Todas as mitzvot que a gente faz, todas, não tem como pagar mitzvah aqui nesse mundo. Por quê? Porque a mitzvah ela é eterna e esse mundo, por definição, ele é passageiro. A melhor casa, o melhor barco, as melhores férias, o carro mais chique que todo mundo passa subiando por aí quando o carro passa, dura 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos. As mitzvot são eternidade. Então, não dá para pagar nenhuma mitzvah neste mundo, porque não seria justo, e Hashem ama a gente. Então ele fala, as mitzvot têm que ser pagas no Olam Haba. Porém, diz o Hafetz Haim algo maravilhoso. A única coisa que pode estar perto do Olam Haba é a midá de kavod, de honraria. E olhem que power, kavod é a única exceção. Porque já que kavod é um cheiro, é uma brisa do Olam Haba, porque é tão gostoso receber kavod, e kavod é algo espiritual, não é algo físico. Carro é físico, casa é físico, dinheiro é físico. Kavod não é tangente. Quantas pessoas vieram me cumprimentar? Meu ego não é tangente. Quantas pessoas assobiaram para mim e falaram, não é tangente. Quantas pessoas vieram me falar oi quando eu cheguei na festa? Não é tangente. Kavod é algo prazeroso, mas é um prazer espiritual. Diz o Hafetz Haim, quando a pessoa recebe kavod neste mundo, ele pode estar perdendo o kavod no mundo do Olam Haba. É a única midá do mundo que dá para receber a recompensa aqui. Power! Só o Hafetz Haim para contar isso para a gente. Diz o Hafetz Haim isso em Parashat Be'alotecha, no livro dele sobre a Torá, vale a pena ver dentro. Hafetz Haim fala que o kavod é a única midá que a pessoa pode ser descontado aqui, descontar duplicata aqui embaixo nesse mundo, chegar lá em cima e não ter. Por quê? Porque dizia o Hafetz Haim algo muito curioso. Os Ashkenazim comem kigel, uma comida Ashkenazim no Shabbat. Quem é Sfaradi não sabe, vai procurar. Os Ashkenazim comem kigel no Shabbat. Dizia o Hafetz Haim, ele costumava dizer que kigel só se come no Shabbat. Se a pessoa está com fome na véspera do Shabbat, vai comer outra coisa. Porque quem come kigel na véspera do Shabbat, vai ficar sem kigel no Shabbat. Diz o Hafetz Haim, quem ficar procurando o kavod nesse mundo e comer o kigel, o kavod nesse mundo comparativo, vai quando chegar no Olam Haba ficar sem o kavod devido. É a única midá do mundo que dá para a pessoa receber a recompensa nesse mundo. Kavod, honraria. E quem conseguiu endireitar Naaman, só os funcionários dele, quando falaram para ele, mergulha. Se você tem tzarat, meu querido, mergulha. Who cares se ele veio te encontrar ou não? Por quê? Porque os funcionários dele não estavam amarrados no kavod, queriam só resolver o problema. Enquanto que Naaman, mais uma vez, estava correndo atrás do kavod, esqueceu até porque ele veio falar com o profeta, que no fundo era para se curar do tzarat. Ponto 1 sobre kavod. Eu queria dar mais um passo nesse próximo estágio do shiur, e ainda em kavod, mas olhar para o kavod do outro lado da mesa agora. Também sobre a midá de kavod. Rav Shlomo Zalman Auerbach, melhor dizendo, Rav Shmuel Auerbach, me permitam, conta a seguinte história. Uma vez ele estava cuidando de um casal e ele procurou formas de tentar ser o casal, o marido e a mulher, que não estavam se dando muito bem, e fez de um jeito, fez do outro, se esforçou, fez tefilá, e fez tudo o que podia fazer, tentou interagir com o casal, e no fim não deu muito certo, e entenderam que a única chance de ter o shalom, a paz, era que o casal não ficasse mais junto, no caso tivesse um gueto, um divórcio. Shmuel Auerbach, o que fez? Ele vira para o marido, antes de o marido dar o gueto para a esposa, pessoal, olhem que power, e fala para o marido o seguinte, olha, eu quero que você chame um carro confortável, digno, não qualquer um, para levar tua esposa depois do gueto para a casa dela.
O marido não entendeu nada, falou assim, eu vou divorciar minha esposa, agora ela nem vai ser mais minha esposa, eu preciso agora providenciar um carro chique com motorista para levar ela para casa? Diz Rav Auerbach, sim, por quê? Porque essa mulher vai estar recebendo o guê dela, ela vai ter um dia muito difícil. Ela merece ir para casa depois desse momento difícil de receber o guê do divórcio com tranquilidade dentro do possível, com um bom motorista para poder às vezes desabafar com ele, contar alguma coisa, ou uma mulher dirigindo no caminho de casa, um carro confortável para ir até em casa. Sensibilidade mor. Mas eu fiquei um pouco confuso. Peraí, kavod? A gente não tem que ficar longe do kavod, Naaman? A história do Naaman e Elisha não vem ensinar isso pra gente? Não foi o que a gente falou até agora? Então, kavod fica de qual lado da bateria? Do lado positivo ou do lado negativo? Kavod é bom ou é ruim? Rav Auerbach falou, olha, essa mulher agora precisa de kavod, precisa de um carro digno, precisa de um motorista digno, uma motorista digna para levar ela para casa. Peraí, kavod, vive do jeito que você é, o que precisa buscar o kavod para ela agora? Acompanhem que top, pessoal. Rav Wolbe conta para gente no seu livro A Lei Shur, no segundo tomo, no fim do livro quase, na segunda metade do livro, ele diz que a gente vive num mundo que é um mundo de valores, que a gente atribui valores a cada uma das coisas. Tudo tem um valor. Por exemplo, um produto tem valor. Quanto a gente está disposto? Essa é a minha primeira aula de economia, lembro-me muito bem na faculdade, quando eu estava nos Estados Unidos, Microeconomics e Macroeconomics. E a aula era sobre custo de oportunidades. Quanto a gente está pronto a abrir mão de dinheiro para comprar um produto? Quanto a pessoa paga por uma cadeira? R$1.000, quer dizer que aquela cadeira ele está pronto a abrir mão de R$1.000 para adquirir aquela cadeira. Quanto eu estou pronto para acordar mais cedo para fazer alguma coisa? Então eu estou pronto a abrir mão do meu tempo para dedicar para alguma coisa, do nosso tempo. Uma viagem, quanto a gente está disposto a pagar? Depende de quanto vale a viagem para a gente. Então, o quanto a gente está disposto a pagar mostra o quanto a gente valoriza aquela coisa. Um carro, uma viagem, uma escolaridade dos nossos filhos, né? Tudo isso aqui, tá bom? Mas, sem entrar em assuntos polêmicos, o que a gente paga é que vale aquilo para a gente. Agora, olha que interessante. Quando se trata de coisas ruhanim, espirituais, que é isso que vai ficar para sempre. Só isso. Qual é o valor? Como a gente sabe qual é o valor de cada coisa? Como eu sei qual é o valor de uma tefilá para mim, para nós? De estudo de Torá, de um Shabat, de kasher, como que a gente sabe? Então, diz ele, é algo show, e quando eu vi isso, já vi isso faz mais de uma semana, ficou na minha cabeça para cozinhar o shiur de hoje, me fez um impacto diferente na minha semana. Ele fala o seguinte, Rav Wolbe, Zichron Libraha, fala bem o seguinte, conforme o kavod, que é o que a gente está falando hoje, o respeito que a gente dá a alguma mitzvah, esse é o valor que a gente atribui a ela. Pessoal, olhem que power a definição. O respeito que eu dou a tefilá, o respeito que eu dou à sinagoga, o respeito que eu dou ao estudo, o respeito que eu dou ao rav, o respeito que eu dou à mesa de Shabbat. Esse respeito, esse kavod, é o valor no qual nós atribuímos àquela mitzvah. Se a gente quer saber quanto vale algo, a gente deve olhar no mundo que não é físico, não a quanto a gente paga, porque muitas coisas não são diretamente conectadas ao dinheiro, é quanto kavod nós damos àquele ou àquela mitzvah. E no fundo, pessoal, a única coisa que sobra é kavod, talvez por isso que o Pasuk diz, Tenu oz lelohim, o tenu kavod la Torá. O que quer dizer tenu kavod la Torá? Porque a única coisa que merece kavod de verdade é a Torá. E olhem que curioso, está escrito que uma pessoa que ela anda na rua e ela come algo que não é comum de comer na rua. Por exemplo, vamos dizer que não é comum comer um sanduíche na rua andando, um shawarma, um falafel andando. Essa pessoa come andando na rua, essa pessoa não serve para nenhum testemunho no tribunal judaico. Assim é Alahá. Uma pessoa que come na rua, algo que não é comum se comer na rua, essa pessoa não serve, ela é inválida para qualquer testemunho judaico. Qualquer coisa, de empréstimo de dinheiro, receber dinheiro, Shabbat, kashrut, qualquer coisa. A Volpe pergunta de uma forma magnífica, por quê? A pessoa não fez nenhuma verá.
Se ele não cumpre Shabat, ok. Shabat é gravíssimo. Mas, se a pessoa comeu na rua, que haverá ele fez? Por que ele é inválido para qualquer testemunho judaico? Isravou bem. Porque alguém que não tem o seu próprio kavod, nele a gente não acredita para se testemunhar. Porque se ele não tem kavod nenhum, ele come andando um sanduíche na rua. Esse homem, essa pessoa, o que já vale? Se ele nem kavod com ele mesmo tem, claro que ele não vai ser difícil de ser desonesto e ser um testemunho não bom no tribunal judaico. Peraí, então a gente precisa ter um kavod, mas a gente falou há uns minutos atrás que não pode buscar kavod. Ficamos, eu espero, que confusos. A resposta é a seguinte, de forma sucinta. Procurar kavod é normal, mas infelizmente é uma doença que precisa ser trabalhada constantemente, igual a granada que a gente mencionou, para poder olhar o que a gente já tem e deixar o vizinho saborear a vida dele. Ter o nosso kavod é um must. E o nosso kavod, me permitam, não depende nada de quanto o nosso vizinho tem, ou nossa vizinha tem. Agora, dar kavod ao próximo é indispensável. Repito, procurar kavod, a gente precisa trabalhar a nossa pessoa para fugir disso, porque isso faz mal e vai contra o que Hashem quer da gente. E faz mal para a gente. Ter o nosso kavod é must, porque se a pessoa come no shuk, algo que não é normal se comer no shuk, ele não serve nem para testemunhar, porque essa pessoa que não tem kavod não vale nada. Agora, dar kavod para os outros é must. E é sobre isso que a gente vai falar nesses próximos minutos aqui no shiur. Olha que interessante, pessoal. História verdadeira se passa na Europa. Um jovem chega na cidade de Kadin para estudar. Ele pede para estudar com o Rav da cidade. O Rav da cidade fala, ok, vou dar uma atenção de alguns minutos para esse jovem. Logo ela percebe a grandeza, a sutileza desse jovem e começa a estudar mais e mais vezes o Rav da cidade com esse jovem. Até que depois de alguns dias de estudo, esse jovem pede para o Rav um pedido muito peculiar. Rav, a 20 minutos daqui, caminhando a pé, tem um senhor chamado Yankel, um ferreiro. Será que o senhor poderia vir comigo, ele está um pouco doente, visitar ele? O Rav fala, olha, na verdade eu não iria andar 20 minutos até lá, 20 dias, dar 20 de volta, porque eu nem conheço o Yankel muito bem. Mas já que a gente está estudando faz um tempo, eu vi que você é um homem de qualidade, se você me pediu, deve ser importante, eu vou. O Rav da cidade de Kadin vai até aquele vilarejo, aquela casa simples, entra, senta para estudar, senta para visitar, melhor dizendo, aquele senhor fica lá 5 minutinhos, 10 minutinhos, recebe ele e vai embora. E era uma honra grande o Rav de Kadin vir visitar um senhor 20 minutos a pé e 20 minutos a pé voltar, são 40 minutos fora o tempo que ele ficou lá. E foi algo assim interessantíssimo. Quando o Rav está voltando, ele fala para o seu aluno, eu fui para te agradar, mas me conta por que você me fez esse pedido tão peculiar. Então esse jovem, que era um novo Havruta do Rav de Kadin, falou para ele o seguinte, olha, eu no caminho de casa para cá, eu muitas vezes passo por esse homem, Yankel, o ferreiro. E esse ferreiro eu vi que ele estava com problemas com a esposa dele. A esposa não estava valorizando ele muito. Eu tive uma ideia. Eu vi que ele estava um pouco doente. E eu pensei, se eu for junto com o senhor Rav de Kadin, da cidade de Kadin, para visitar ele, a esposa dele vai falar, uau, quem veio te visitar? Deve ser que você é um homem muito importante. A relação marido e esposa vai melhorar. Dito e feito. Quando eles saíram de lá, a esposa daquele homem falou para o marido, eu não sabia que você era tão importante assim, para o Rav de Kadin vir te visitar. A gente precisa se tratar melhor um ao outro. O marido ficou com vontade de falar para ela, nem eu sabia, mas ele não respondeu isso para ela. Mas o que acontece aqui, pessoal? O kavod às vezes balança mundos, salva relações. E por curiosidade,
Quem era aquele aluno que pediu para o Rav da cidade de Cadin visitar Yankelo Ferreiro? Nada mais, nada menos do que Rav Yeshaya Karelitz, mais conhecido como Chazon Ish. Chazon Ish que fugia do kavod. Falou, para mim sim, mas para os outros, kavod é vida. A gente precisa fugir do kavod, a gente precisa dar kavod para os outros. A gente vive, pessoal, muitas vezes sem querer, exatamente no contrário, procurando o kavod e não querendo dar kavod para os outros. O lema de Hashem é, vive, tenha sim o seu kavod, não procura ele, mas saiba dar kavod para o outro. Para que nós possamos dar kavod para os outros, lembrem disso, o importante é, nós precisamos ter o nosso próprio kavod. Porque quem não tem kavod não tem o que dar para o outro. A pessoa precisa se vestir bem, a pessoa precisa estar asseada, precisa cuidar de si próprio, sentar direito, falar palavras bonitas, não ser uma pessoa de baixo calão. Quem tem o seu kavod pode dar kavod para o outro. Quem não tem kavod não tem o que dar para o outro. Mas, olhem que curioso, pessoal. Mais do que, já que a gente está falando do Chazon Ish, eu queria nessa fase final do Shur, a gente está falando de kavod somente hoje, Chazon Ish falou uma frase power, hein? O Chazon Ish faleceu em 1953. Hoje, imaginem quanto essa frase é importante, mais ainda. Chazon Ish fala que mais do que dar aos nossos filhos amor, nós precisamos tratar eles com kavod. Repito, disse o Chazon Ish, antes de falecer, ele faleceu em 53, óbvio que antes de falecer. Mais do que a gente precisa dar amor para os nossos filhos, que é tudo que a gente escuta no mundo e é muito importante, mais do que isso a gente precisa dar kavod para eles. Igual a gente trata um adulto, tratar eles. Igual a gente fala com o adulto, fala com eles. Igual a gente escuta um adulto, escuta eles. Kavod é oxigênio, inclusive para aqueles que moram ao nosso lado. Não somente o presidente da sinagoga, o CEO da companhia, o presidente, o candidato a governador, ou não sei quem do time de futebol, não. Kavod daquelas pessoas que estão do nosso lado, aquilo é oxigênio. Mais do que amor, é importante o kavod. Agora, o que é o kavod? E com isso a gente termina, pessoal, quando se refere aos outros. A Gemara no Tratado de Eruvin, na página 53a, conta algo powerosíssimo para a gente. Rav Yochanan ficou 18 dias na academia de estudos de Rav Yoshaya. E a Gemara conta que ele aprendeu só uma lei. Assim conta a Gemara no Tratado de Eruvin, mais uma vez, na página 53a. A Gemara pergunta o que ele fez todo o resto do tempo. Ele ficou 18 dias lá e estudou uma só alahá. Diz a Gemara que Rav Yochanan ficou estudando a essência de cada um dos alunos que estava lá, a personalidade de cada um. Eu estudei na Yeshiva de Baltimore, Maryland. O Rosh Yeshiva, antes de eu chegar, era Rav, o fundador da Yeshiva de Baltimore, no Israel, era o Rav Ruderman Zichron Libraha. Ele trazia essa Gemara e ele contava o seguinte: por que Rav Yochanan ficou lá 18 dias, em vez de estudar 18 alahot, pelo menos, estudou uma só e ficou olhando, entendendo a personalidade de cada um dos alunos. Que ele estudasse 18 alahot, esquecesse a personalidade de cada um dos alunos, que muda a personalidade dos alunos para Rav Yochanan. Ele foi estudar na academia de Rav Yoshaya, acabou saindo de lá só com uma lei e ficou estudando a personalidade dos alunos. Estudava a Torá de Rav Yoshaya. Assim perguntou Rav Ruderman. Rav Ruderman disse, para poder dar o kavod devido a cada um dos alunos, Rav Yochanan entendeu que tinha que analisar cada um deles. Porque quando se trata de kavod, nós não dizemos one size fits all. Nós não dizemos que é tamanho único. Cada um precisa de um kavod diferente. Rav Yochanan estudou uma alahá e ficou entendendo a personalidade de cada aluno para dar para cada aluno da academia de Rav Yoshaya, que estava lá presente, o kavod devido. Porque cada um é diferente, cada um precisa de outro tipo de kavod. Um precisa de um hazak o baruch, hazak o mabruk.
outro precisa que levanta para ele, outro precisa que dá um tapinha nas costas dele, outro precisa que escuta ele. Cada um é diferente. Isso faz de um Talmid Chacham virar um Ben Torah. Talmid Chacham é um sábio, Ben Torah é um filho da Torá. Isso faz um Talmid Chacham sábio virar um Ben Torah, um discípulo da Torá. Qual a diferença? Escutem só este episódio. Uma vez, uma pessoa que era um grande erudito em Torá, um grande Talmid Chacham, tinha sua esposa em casa. A esposa queria que ele ajudasse na cozinha. E esse homem estava escrevendo livros e livros importantes de Torá. Ele falou, olha, eu não quero parar de escrever meus livros para passar esponja, para fazer o que a gente chama de esponja em Israel, faxina na cozinha. Eles foram para o Rav deles. E o Rav deles falou, olha, eu não sei o que te falar. Vamos para o Rav Chaim Kanievski. O Rav Chaim Kanievski tinha muita dificuldade de audição já, porque já estava nos longos dias de sua vida. Então, o Rav levou esse autor de livro, falou para ele, contou a história para o Rav Chaim Kanievski, olha, esse homem é um Talmid Chacham, um sábio, e ele está escrevendo livros, a esposa quer que ele ajude na cozinha. Rav Chaim Kanievski falou, olha, manda ele ajudar na cozinha. Aí o Rav falou, deve ser que ele não escutou direito, já está com dificuldade de audição. Falou, Rav, a gente tem aqui um homem erudito em Torá, que cada minuto ele escreve linhas e linhas de Torá, vai parar para limpar a cozinha com a esposa dele? Disse Rav Chaim Kanievski mais uma vez, manda ele ajudar na cozinha. Então o Rav falou, olha, é impossível, deve ser que ele não está escutando, ele falou mais alto. Rav Chaim Kanievski falou para ele o seguinte, eu estou escutando. Talmid Chacham ele é, mas se ele não parar para ajudar a esposa, Ben Torah ele não é. Que power! Talmid Chacham, sabe ele é. Ben Torah, discípulo da Torá, ele não é. Por quê, pessoal? Porque existe uma diferença entre ser um Talmid Chacham e ser um Ben Torah. Ser um Talmid Chacham é estudar a Torá, que é maravilhoso, mas ainda falta muito. Ser um Ben Torah é estudar a Torá e articular as nossas midot do jeito que Hashem quer. E é isso que ele espera da gente, junto com o Talmid Chacham que existe dentro de cada um de nós. Eu vou terminar com essa história que é a mais bomba de todas. Para entender quanto a gente tem que fugir do kavod, talvez a gente tenha ficado um pouco confuso, e quando a gente tem que dar kavod. Essa história resume tudo. A história que mais talvez me marcou em relação a esse assunto. Agudat Israel, convenção de Agudat Israel, convenção importantíssima nos Estados Unidos. Os grandes homens dessa convenção, na época, era Rav Moshe Feinstein, Rav Yaakov Kamenetsky e Rav Aaron Kotler. Por qualquer motivo, eles chegaram um pouquinho atrasados nessa convenção. E Rav Yaakov Kamenetsky falou, vamos entrar pela porta principal. Os outros Rabanim falaram, olha, se a gente entrar pela porta principal, todas aquelas centenas de pessoas presentes vão ter que levantar para a gente vai atrapalhar eles. Vamos entrar pela porta do lado. A gente chega pela porta do lado, que dá já lá em cima, onde a gente vai sentar e assim a gente vai incomodar menos as pessoas. Rav Yaakov Kamenetsky falou, não, a gente vai entrar pela porta central. Eles entraram pela porta central, centenas de pessoas na Agudat Israel levantaram para esses três homens. Sentaram, saíram, depois perguntaram para Rav Yaakov Kamenetsky, Rav, por quê? Why? Lama? Entra pela porta do lado. Disse Rav Yaakov Kamenetsky o seguinte, a gente não precisa de kavod e a gente não busca kavod. Então, ficaram mais confusos ainda. Então, por que entrar pela porta principal? Entrava pela porta do lado, não incomodava ninguém para se levantar. Diz Rav Yaakov Kamenetsky, a gente não precisa de kavod, mas as nossas esposas estavam lá naquela convenção de Agudat Israel. E elas passam um ano inteiro escutando a gente, estudando, ajudando a gente com coisas da comunidade. Elas sim precisam do kavod. Por isso que eu fiz questão de entrar pela porta principal, para elas verem o kavod que nós três temos, as esposas de cada um de nós. Isso dá força para elas continuarem mais um ano inteiro supporting a Torá do mundo. Talvez agora ficou claro. Não buscar kavod,
ter o nosso kavod, mas sempre cuidar de dar o devido kavod para o próximo. Que a gente saia daqui ainda melhor do que a gente já entrou.